mais um na cara do gol desse sabadão recheado de jogos, meu irmão. Se prepara, na moral, senta aí, presta atenção em tudo que eu vou falar, porque eu vou analisar detalhadamente os principais jogos, vou te direcionar para os jogos que eu acredito que seja melhor para pré-jogo, outros que eu vou te indicar você analisar também no ao vivo e até buscar cotações melhores, mas realmente é um sábado com muitas oportunidades. Para você ter ideia, eu já mandei no Clube do 5% as bets de pré-jogo, só de pré-jogo, desse sábado. E, cara, foram 11 apostas de pré-jogo somente no sábado. 11. Só para você ter ideia da quantidade de oportunidades que nós teremos aqui, tá? Então fica até o final do vídeo que eu vou compartilhar alguns bilhetes para vocês, aqui com vocês. E, além disso, já se inscreve no canal, curte o vídeo e na descrição eu deixei o Geração Green. É um grupo que eu tenho, gratuito, onde nesse grupo, além de compartilhar muitas bets para você, não vai ser só isso. Vai ser também dicas para que você evolua como apostador, para que você seja mais assertivo, para que você realmente transforme esse mercado numa renda extra. Esse é o meu objetivo com as apostas, tá? Não se preocupe que talvez para você que esteja buscando bingos, múltiplas, não é isso que eu vou compartilhar. Eu sou contra a tudo isso, tá? Porque isso só faz você perder dinheiro. Pare para pensar agora, tudo que você já perdeu dentro de dinheiro dentro das apostas, foi com múltiplas? Foi por conta de uma análise ruim? Foi pela falta de gestão, tentando recuperar um head? Então eu vou te ensinar a abominar tudo isso e fazer aquilo que funciona. Então entra no Geração Green agora, tá? Pausa esse vídeo, entra no Geração Green, depois volta para esse vídeo, porque entrar no Geração Green é o mais importante para você nesse momento. E depois os vídeos aqui agora, que eu vou começar com as análises, vai te ajudar a ser mais assertivo. Vamos embora. Vou começar com o Campeonato Brasileiro, que já está aqui, tá? E no Campeonato Brasileiro nós temos dois jogos, são dois jogos bem interessantes. Um jogo é o jogo do Palmeiras contra a equipe do Atlético Mineiro, tá? É um jogo onde o Atlético Mineiro vem de uma sequência muito dura de jogos, principalmente no meio da semana de jogo contra o Fluminense. Foi um jogo que teve um desgaste físico muito grande, porque o Atlético estava atrás do placar, né, devido à perda do primeiro jogo, então eles tiveram que pressionar o jogo inteiro, eles tiveram que propor o jogo o tempo inteiro, de colocar intensidade na partida o tempo inteiro, e isso cansa muito, né? Você via que os atletas estavam exaustos no final. Eles conseguiram ganhar por 2-0, e fora também o desgaste psicológico, né? Porque aquela tensão, isso aumenta o desgaste físico, quando você está pensando muito, quando você está com o seu psicológico ali, ansioso, né, em busca do gol e tudo mais. Então acredito inclusive que o Atlético deva poupar alguns dos seus atletas nesse confronto contra o Palmeiras. Acredito que deva poupar alguns atletas. Então o Palmeiras, que está descansando, focado somente no Brasileirão, porque é a única competição que disputa, eu acredito que vai com força máxima, acredito não, tenho certeza que vai com força máxima e tem tudo para vencer essa partida. O Palmeiras que vem numa sequência de vitória muito grande e que eu coloco o Palmeiras como favorito, tá? Porque já que o Botafogo está também na disputa pela Libertadores, obviamente que o Botafogo está com 3 pontos na frente, mas o Palmeiras vem muito embalado, muito embalado. E o fato de estar muito embalado, eu acredito que tem totais condições de vencer esse jogo contra o Atlético Mineiro, tá? Totais condições, eu gosto de estar a favor da vitória do Palmeiras. O jogo do Botafogo contra o Grêmio, existe o desgaste físico que eu falei, que eu comentei, da equipe do Botafogo. O Grêmio também jogou pelo meio da semana, inclusive perdeu, né, para a equipe do Criciúma. Mas existe esse desgaste do Botafogo. Porém, o Botafogo vai jogar esse jogo e no meio da semana vai descansar e logo depois vem data FIFA. Né? Ele vai descansar porque é Copa do Brasil. Então, para o Botafogo, eu acredito que ele vai repetir a escalação que tem repetido. Né? Eu acredito que vai com o time titular, vai em busca dessa vitória. Esses 3 pontos é muito importante porque em caso de derrota, o Palmeiras iguala no número de pontos. Em caso de empate, ele só fica 1 ponto de diferença do Palmeiras. Então, essa vitória é muito importante para o Botafogo. E como o ataque do Botafogo é muito forte e dentro de casa ainda mais, né? Só para vocês terem ideia, no Campeonato Brasileiro, os jogos do Botafogo, ele só não, de 13 jogos do Campeonato Brasileiro em casa, ele só não marcou gol em 1. Então, assim, é muito forte essa média de gols, né? Essa quantidade de gols do Botafogo dentro de casa. Tem uma média de quase 2 gols por jogo. E o Grêmio tem uma média de gol sofrido. Então, eu gosto sim de olhar para esse cenário do Botafogo marcar pelo menos um gol, tá? Eu gosto desse cenário. Então, dessa aposta, né? E pro Botafogo também marcar pelo menos ali 2, 3 cantos também é bem interessante. Você já conhece, quem me acompanha aqui há mais tempo, já conhece desse padrão do Botafogo, que eu já comentei várias vezes aqui com vocês. Beleza? Continuando aqui na Ligue 1, nós temos jogos interessantes, mas eu optei em trabalhar no Campeonato Francês no ao vivo, né? Mas eu quero direcionar aqui para vocês os melhores mercados.
Tem a equipe do Lens contra o Nice. Eu acredito em um bom jogo, um jogo bem dinâmico. São duas equipes que têm uma média muito alta de gols, né? São duas equipes que vêm marcando gols com regularidade. Então, eu gosto. Eu iria atuar nesse ambos marcam, mas eu fiquei com o pé atrás, porque são duas equipes que estão brigando lá pelo G4. Mas eu gosto de olhar para o cenário de over 1,5, tá? Para esse confronto. Acredito que seja um confronto realmente favorável para gols. É um mercado que vale a pena você estar de olho. Lille contra o Le Havre. O Lille é um time que oscila muito. Eu não confio tanto nesse time do Lille, tá? Mas é favorito para esse confronto. Mas como eu não confio, é um time muito inconstante, eu deixei também para analisar no ao vivo. E o Mônaco vai enfrentar o Montpellier. No caso do Mônaco, o Mônaco sim é favorito, tá? Eu só não gosto dessa cotação do Mônaco pagando 1,36. Eu optei em esperar pegar uma cotação melhor. Esperar essa odd chegar, por exemplo, pelo menos ali 1,50, 1,55, 1,60 para pegar uma possível vitória do Mônaco, tá? Mas o Mônaco dentro de casa contra o Montpellier é favorito. O Montpellier é uma equipe muito frágil defensivamente. Só para mostrar aqui o histórico para vocês. Venceu o último jogo contra o Auxerre de 3-2, mas tinha perdido por 3-0, tinha perdido por 1-0, por 3-1, né, desculpa. Tinha perdido para o PSG de 6-0 e 1-1. É uma equipe muito fraca, tá? E o Mônaco, como a gente já sabe, vem numa fase, numa sequência muito boa. O time está jogando muito bem. Vai brigar com o PSG pelo título, sem sombra de dúvida. São os dois melhores times. Tem o Marseille também, mas PSG e o Mônaco, para mim, são os dois melhores times hoje da França, tá? Então tem tudo para brigar pelo título. Então gosto sim de olhar para o cenário de vitória da equipe do Mônaco, só que com uma cotação melhor. Acredito que dá para esperar chegar a uma cotação superior aqui, tá? Mas olho nessa equipe do Mônaco. Na Bundesliga tem jogos também bem interessantes que eu gosto bastante. Eu vou filtrar aqui os jogos que eu vou apostar, né? Os jogos que eu estarei de olho. Um dos jogos é o Mainz contra o Heidenheim, né? O Mainz, ele vem numa sequência de jogos de gols, né? Muitos gols. O Heidenheim também. Vamos só olhar aqui o histórico, ó. 3-2, 2-1, aí 1-0, 3-3, 1-1 e teve esse 3-1 que foi pela Copa Pokal, né? Mas vocês percebem que todos os jogos, exceto contra o Darmstadt. Ah, não, o Darmstadt foi amistoso, né? Então, todos os jogos da temporada, né? Eles tiveram pelo menos 2 gols na partida e tiveram ambos marcam. O jogo do Heidenheim também é um jogo muito ofensivo, tá? E os jogos do Heidenheim também são jogos com pelo menos 2 gols. Então, eu gosto de estar de olho no cenário do acima de 1,5 e no ao vivo eu gosto de estar de olho no gol no primeiro tempo, tá? Eu gosto de estar de olho nesses cenários. O ambos marcam também é algo que se repete bastante nos jogos, tanto do Mais quanto do Heidenheim. Mas eu prefiro estar de olho no ao vivo, no gol no primeiro tempo e no acima de 1,5, também buscando cotações melhores. Outro jogo favorável para o ambos marcam é o jogo do Wolfsburg contra o Stuttgart. Os jogos do Stuttgart são muito favoráveis para isso, né? Eles são é um time que faz muitos gols e que sofre muitos gols. Não é à toa que se a gente pegar aqui o histórico do ambos marcam, do Stuttgart, nos últimos 10 jogos fora de casa, em 70% deles, ou seja, em 7 jogos aconteceu ambos marcam. Pegando os últimos 10 jogos, independente se foi em casa, se foi fora, dos últimos 10, em 8 aconteceu ambos marcam. Então, os jogos do Stuttgart são bem favoráveis para gols, né? Eles marcam muitos gols. Nos últimos 10 jogos, ele marcou gols em todos os jogos, inclusive contra o Real Madrid na Champions League, né? Porém, é um time também que sofre muitos gols. É um time que sofre muitos gols. E o Wolfsburg também é um time que ataca muito bem, tem uma média de quase 2 gols por jogo. E o Stuttgart está com uma média de 3 gols por jogo. Então, eu vejo um jogo muito favorável para gols, eu vejo um jogo muito favorável para esse ambos marcam, tá? E para finalizar na Bundesliga, o grande jogo do dia é o Bayern de Munique contra o Leverkusen. No caso aqui, galera, é um jogo que, cara, é muito difícil de apostar, mas logo de cara eu já gosto do mercado de gols, tá? Eu já gosto desse mercado de gols. Tanto o Bayern de Munique quanto o Leverkusen marcou gols em todos os jogos da temporada. Todos, tá? Não teve um jogo na temporada que o Bayern de Munique ou o Leverkusen não marcou gols. Ou seja, já adiante de mão, eu já adianto ambos marcam aqui para vocês, tá? Ambos marcam é uma boa opção. Outra opção também que eu gosto é do empate ao Bayern de Munique. Eu não acredito que o Bayern de Munique perca esse jogo, tá? Dentro de casa. O Bayern de Munique está muito forte, o ataque do Bayern de Munique está muito forte. Então, assim, por mais que o Leverkusen seja uma grande equipe, tenha um pacto, né, de não perder, eu também não vejo o Bayern de Munique perdendo esse jogo, não, tá? É a equipe mais forte da temporada, então eu gosto de estar a favor também do empate ao Bayern de Munique. Mas o mercado de gols, sem sombra de dúvidas, o ambos marcam é a melhor opção para esse grande confronto, que inclusive quando eles se enfrentaram, né, nos últimos jogos, isso exceto aquele Leverkusen 3-0, mas se a gente pegar os últimos jogos, são jogos
com gols de ambos os times, tá? São dos dois melhores ataques da competição. Na Itália, Série A, galera, a gente tem visto muitas zebras, né? Juventus tendo dificuldade de marcar, perdendo jogos. Inter de Milão, que foi a equipe mais consistente da temporada passada, a gente sempre apostava na vitória da Inter de Milão, também não começou muito bem. A Atalanta, né, também mal, né? A Atalanta no último jogo agora, contra o Como, né, tava ganhando por 1-0, teve inúmeras chances no primeiro tempo de ampliar esse placar e foi lá e tomou uma virada, perdeu o jogo por 3-2, cara. Tomou 3 gols no início do segundo tempo. Então, assim, são jogos que o campeonato italiano, que ainda eu estou observando, eu estou buscando os padrões, tanto assistindo os jogos quanto também nas estatísticas, que hoje, infelizmente, a gente não tem, tá? Então, eu não estou recomendando, não recomendo vocês trabalharem no campeonato italiano nesses confrontos aqui. Eu recomendo, de fato, você assistir os jogos e buscar oportunidade no ao vivo. É o que eu vou fazer, tá? Porque a Udinese não é um time bobo, tá? Não é um time bobo, tá muito bem na temporada, inclusive tá lá no G4. O Genoa não é um time ruim, é um time muito bom. E o Bolonha, por mais que perdeu seu técnico e perdeu alguns jogadores, dos seus principais jogadores, o principal lá na frente, o Zirkzee, foi para o Manchester United, também é uma equipe muito chata e vai jogar dentro de casa. Então os favoritos vão jogar fora de casa contra adversários que não é bobo e para mim são favoritos que podem se complicar, por isso que eu decidi não apostar em pré-jogo aqui, em buscar oportunidade no ao vivo, tá? Na Holanda nós temos o PSV, vocês já sabem, né? Eu sempre vou estar a favor do PSV, é o super favorito em todos os jogos contra qualquer time na Holanda, né? Sempre eles vão ser favoritos, e aqui mais uma vez é. O Feyenoord também é favorito contra o NEC, porém o Feyenoord é um jogo mais difícil, tá? E o Feyenoord está oscilando muito. Não é um time que está passando tanta confiança como o PSV passa. Então, espera no ao vivo, dá uma validada no PSV antes de tomar qualquer decisão. Mas a equipe do PSV é muito favorito. Outro time também que é muito favorito é o Benfica. O Benfica, sem sombra de dúvidas, é favorito aqui contra o Gil Vicente, vai jogar dentro de casa. O Benfica, que na minha opinião, é o segundo melhor time hoje de Portugal. O melhor, sem sombra de dúvidas, é o Sport. O Benfica vem ali atrás, né, na traseira do Sport, lá ele. Mas tem tudo para vencer esse confronto, ainda mais por jogar dentro de casa, e eu gosto de estar a favor da vitória do Benfica, tá? Olho também na vitória no primeiro tempo. Eles têm tido um primeiro tempo com muita intensidade. Na Premier League da Rússia, né, nós temos vários confrontos bem equilibrados, como por exemplo Lokomotiv Moscou e Spartak Moscou, Zenit e Krasnodar. São jogos bem difíceis da gente poder apostar. Mas o CSKA Moscou aqui vai jogar contra o Grozny. Aqui eu já vejo um favoritismo muito grande. Só um momento aqui, galera, que tá uma ligação. Voltando aqui, eu vejo um favoritismo muito grande do CSKA Moscou contra o Grozny, tá? O CSKA Moscou, para quem não sabe, não tem na Bet365 o campeonato russo, mas tem na Bet5. Eu vou deixar até o link para vocês aqui, tá? O CSKA Moscou está brigando para as primeiras colocações, né? E precisa muito dessa vitória, até porque vai enfrentar uma das piores equipes do campeonato, se não a pior, né? Uma equipe que já sofreu 15 gols, que marcou apenas 7, uma equipe que está brigando aqui contra o rebaixamento. E a equipe do CSKA Moscou, vencendo esse confronto, ele já vai para 17 pontos, ou seja, cola aqui com o Dinamo de Moscou. Essa vitória para o CSKA é muito importante, ainda mais porque vai jogar dentro de casa contra uma equipe fraca. Então eu gosto sim de estar a favor a vitória do CSKA Moscou, né? Os últimos jogos entre eles, né? O último, vou pegar o último pela Copa da Rússia, que a gente já postou também, o CSKA Moscou ganhou, tá? No ano passado deu uma oscilada, ganhou a maioria dos jogos, obviamente ele ganha mais do que perde para o Grozny, mas nessa temporada realmente é bem favorito e ainda mais pela necessidade de vitória. O Grozny não venceu, dos últimos 10 jogos, não venceu em 9, tá? Uma sequência muito brutal aqui de derrotas e empates da equipe do Grozny. Então vale a pena estar de olho na vitória do CSKA Moscou. Na Liga Saudita, nós temos Al Hilal. Precisa falar tanto do Al Hilal aqui? Eu acho que não, né? Al Hilal mega favorito, irmão. É um time é muito forte, é demais esse time do Al Hilal. Muito forte mesmo. Tem tudo para vencer. Olho na vitória do primeiro tempo, olho no handicap -1. Handicap -1 asiático, né? Handicap asiático. Se ganhar por um gol, devolve. Se ganhar por 2 gols, tem win, tá? Vale a pena também estar de olho, mas eu acredito no atropelo de fato do Al Hilal. Vai com seu time titular, tem tudo para poder vencer com muita autoridade e tranquilidade. A mesma coisa do Zenit aqui, que vai enfrentar o John Stone, também bem favorito. É muito jogo, né, velho? Ainda tem Premier League, calma, viu, que ainda tem Premier League.
No campeonato, na La Liga, né, nós temos o Barcelona contra o Osasuna. Galera, eu não vejo um jogo fácil aqui pro Barcelona não, tá? O Osasuna é uma equipe muito chata, é uma equipe que se defende bem. Não é à toa que em 7 jogos, né, eles venceram 3, empatou 2 e tem apenas 2 derrotas, 11 pontos, sendo 11 gols sofridos, 8 gols marcados. É uma equipe que sofre poucos gols para essas equipes do padrão deles, tá? Então a equipe sempre é um adversário muito chato contra o Barcelona, mas o Barcelona vem jogando muito e eu acredito na vitória do Barcelona, sem sombra de dúvidas. Isso vem acontecendo nos últimos confrontos entre eles. E, cara, o trio lá na frente, né? Eu não sei se o Dani Olmo já volta para esse confronto, acredito que sim, mas ainda não tem essa confirmação. Mas o trio lá da frente com Rafinha, Lewandowski e Yamal tá demais, cara. Tá demais. E os caras estão jogando muito, os caras estão fazendo muitos gols. Não é à toa que o Barcelona, pô, em 7 jogos tem 23 gols marcados. Isso aqui é um absurdo, tá? Nenhuma derrota. É um time realmente muito forte, por isso que eu tô a favor da vitória do Barcelona nessa temporada, ainda mais na La Liga, sempre, tá? Na Turquia, nós temos o Galatasaray, também bem favorito. E na Premier League, nós temos aqui 3 jogos que eu quero destacar, que é o Arsenal contra o Leicester. Não precisa comentar tanto, né? O Leicester voltando agora da segunda divisão. O Arsenal é uma das melhores equipes da Premier League. Nesse jogo já conta com a volta do Rice. Acredito que o Odegaard também tem chance ali de voltar, ainda não saiu nenhuma confirmação. Mas o Arsenal tem peças e qualidade suficiente para poder ganhar com tranquilidade dessa equipe do Leicester, tá? O Wolverhampton também, apesar de ter ganhado o último jogo, não é uma equipe... Ganhado não, né? Tomou a virada. Na verdade, eles não ganharam. Eles tomaram a virada do Aston Villa, né? Tava ganhando de 1-0, mas aí o Aston Villa acabou no segundo tempo virando. É um time que não tá fazendo uma boa temporada. É um time que não vem conseguindo vencer, né? É um time que, pelo contrário, vem sendo saco de pancada. Perdeu pro Arsenal, tomou goleada pro Chelsea. Aí empatou com o Nottingham Forest, perdeu pro Newcastle, perdeu pro Brighton, perdeu pro Aston Villa, ou seja, perdeu quase todos os jogos, né? Só tem um empate e o resto tudo derrota. O Wolverhampton, pelo que está jogando, pelo futebol que vem apresentando, essa temporada tem chance sim de ser rebaixado. É porque a gente tem um Southampton que é muito fraco, a gente tem um Everton que é muito fraco, a gente tem um Ipswich que é muito fraco, mas do jeito que está conduzindo, a equipe do Wolverhampton tem chance de cair, sem sombra de dúvidas, tá? Porque está jogando mal. E vai enfrentar o fortíssimo Liverpool, né? O Liverpool sabe que precisa somar esses 3 pontos, senão Arsenal e City vai abrir vantagem e abrindo vantagem complica demais para recuperar lá no final. Então eu gosto de estar a favor também da vitória do Liverpool. E o City vai enfrentar o Newcastle que está muito bem na temporada, tá? Não vejo aqui um jogo fácil para o Manchester City, pelo contrário, vejo um jogo muito difícil. O Newcastle, inclusive, gera uma dificuldade muito grande quando enfrenta o City, mas o City tem levado vantagem nesse confronto, né? Tem até uma declaração do Bruno Guimarães dizendo, cara, quando a gente enfrenta o City, a gente fica sem saber, tipo, quem vai marcar, porque é muito complicado. Os caras tocam bola muito rápido, os caras têm uma intensidade muito rápido. Então, por mais que o Newcastle esteja fazendo uma belíssima temporada, né? À toa que está aqui na 3ª colocação, não perdeu nenhum jogo, consistente na sua defesa, marcando os gols e vencendo o jogo. Tem até números aqui excelentes, né? Números de Liverpool, de Arsenal, números assim absurdo mesmo, mas vai enfrentar o Manchester City. E cara, o Manchester City depois do empate do Arsenal vai com tudo para cima do Newcastle, por isso que eu gosto sim de estar a favor da vitória do Manchester City, tá? Esses são os jogos que a gente tem para esse sabadão. Vamos para cima, que o Papai do Céu nos abençoe. Lembra de entrar aqui no Geração Green e vamos que vamos.